Shalom, povo de Deus. O nosso muito obrigado a todos os irmãos que nos acompanham a partir das nossas redes sociais. Voltamos no momento para fazer a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy, aqui no Ministério da Graça Divina, em duas línguas, português e lingala. O profeta Bem-vindo Jimmy, que acabou de nos ensinar a sétima posição, a sétima parte do nome de Jesus Cristo, que é a palavra final, que é a palavra eterna nas nossas vidas. Shalom, profeta, bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Mamadou. Profeta, bem-vindo, Jimmy, que baseou-se o nosso ensinamento no livro de João, no capítulo 1 de João, no versículo 1 de João. Profeta, bem-vindo, Jimmy, que disse que tem muitas realidades espirituais neste versículo. Profeta, bem-vindo, Jimmy, pode nos explicar mais um pouco acerca da realidade deste livro de João, profeta? Obrigado pela essa questão acerca do que do João capítulo 1, versículo 1 até em cima. João capítulo 1, versículo 1 até em cima é um capítulo que escondeu muita revelação, porque João escreveu o livro do João como uma profeta. Ele não escreveu como um apóstolo, não, como uma profeta, porque ele pegou as coisas que estavam escondidas no mundo espiritual. Ele revelou aquilo na vida da realidade. E João foi um discípulo mais querido. Até ele estava dormindo perto de Jesus Cristo. João, ele trabalhou como uma profeta. Por isso, esse João não é João Batista. Esse é João apóstolo, irmão do Cristo. Que João, no João capítulo 1, ali é onde que João Batista testemunhou Jesus Cristo como ovelha de Deus que vai tirar pecado do mundo. Mesmo capítulo eu ensino aqui Jesus Cristo como uma ovelha de Deus. Capítulo básico foi João capítulo 1, versículo 29. Agora, hoje, Jesus Cristo é palavra viva. João capítulo 1, versículo 1, pula, versículo 14. Significa, esse capítulo é um capítulo de revelação. Moisés explicou acerca da criação do mundo. Ele falou aquilo que é realidade na visão física, mas João explicou na realidade espiritual, no pensamento de Deus. João entrou no pensamento de Deus para revelar que Deus criou o mundo. A primeira criação do mundo, Deus criou o mundo. Ele criou a palavra, mas ninguém já via a palavra. Ninguém já via a palavra, mas palavra, a pessoa sente que alguém está falando algo. Mas palavra tem poder. A bênção é a palavra. A maldição também é a palavra. Tudo que no mundo vai passar pela palavra. Por isso João foi muito longe. Ele entrou na profundeza no pensamento de Deus para descobrir a realidade da criação do mundo. Como o mundo começou? O mundo começou pela palavra. Quando Deus disse no Gênesis 1, versículo 6, versículo 9, versículo 14, versículo 20, Deus disse, tudo que Deus declarou virou a realidade. João tem razão. João tem razão porque João diz que no princípio é a palavra de Deus. A palavra foi Deus. A palavra é Deus próprio.
palavra virou carne, vestiu corpo, virou realidade. É Jesus Cristo que Deus enviou. Deus derramou a glória, 3 vezes glória dentro do Cristo. Aquilo que vai acreditar na palavra do Cristo, e aquela palavra vai virar também, mesmo traz glória na sua vida. Palavra tem poder de criar, tem poder de abençoar, tem poder de abençoar. Toda a cena escondeu dentro do que do palavra. Por isso, o mundo sabe muito bem poder está dentro da palavra, mas cristão é triste, cristão não sabe. Cristão começa a se maldizer sozinho. Eu já estou cansado, eu assim. Mas é sabe que aquilo que ele está a declarar, vai seguir. Palavra tem poder. Palavra é a benção. Palavra vai virar maldição. Povo de Deus, você vai me acompanhar em direito. Tem que saber que o mundo criou pela palavra. Toda a nossa vida é a palavra. Tem que saber o valor da palavra. Evita de murmurar sozinho. Evita de maldizer sozinho. Porque aquilo que você vai declarar é aquilo que vai te acontecer na sua vida. Deus abençoa todo mundo que está acompanhando esse ensinamento, porque hoje é 7º nome. Não só acabamos, mas hoje acabou, terminou 7º nome, porque eu quero entrar na outra palavra. Todo mundo vai seguir esse mensagem. Esse mensagem vira bênção na sua vida, porque Jesus Cristo é a palavra vive na sua vida. Recebe só Cristo. Não recebe na boca, recebe no teu coração. Aquela palavra do Cristo também vai vestir corpo na sua vida. É aonde a maldição na sua família, reclamação, condenação vai ser cortado só pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vai dominar, vai sentar na sua vida, é aonde que você vai viver atrás de glória do Cristo na sua vida. Deus te abençoe. Obrigado. Shalom peuple de Dieu, merci na batunyo sonde ba lundi kilti na biso to comme na ta émission na biso to zana prophète bienvenue jime. Shalom prophète. Shalom maman Dotumba. To zapena présentatrice na biso Sœur Teresa, bonsoir. Thème na biso to za toujours na les 5 paroles puissantes. Sous thème na biso ezali le nom de Jésus-Christ numéro 7. Bien-aimé, matin moko eza mwa makasi ezolobela mingi discernement na vie ya mutu. Je pense que yango te ko développer yango mingi po bato ebele bazangi yango na ba famille na vie na bango. Yango to tuna mosali na Nzambe nini oyo evandi na kati ya discernement po epesa biso mayele. Bonsoir prophète. Bonsoir maman Dotumba. Prophète, olobi porte ya compassion ezali discernement. Ni ndenge ni mutu akokozana na discernement na vie na ye po bato musu ba comprendre te na moni na matin o ezalaki pendant la semaine olobeli bapaya na ndaku famille okokotisa eza na interdiction ebele et puis efongola manque de discernement efongolaka ba porte ebele ya mabe na vie na biso. Nini mutu akokosala azana na bokebi po azana na discernement à vivre bien. Ça va, merci pour la question. Question ezali question matin à semaine. Il y a un peu de comment qui on peut na Facebook comme flashman na expliquer en côté parce que na monsieur faina na expliquer. Parmi les 5 portes aux ako détruit. Ba porte c'est belé mais na zuna nous 5. Na zona 5 ba misto ko soit après mais na zona nous 5 portes. Parmi les 5 portes aux détruit ba vie à Batou. Première porte ba ezali porte ya compassion sans discernement. Ndezoko détruit Batou.
ba chrétien belé bana compassion ya nzoto sans discernement oyamba batu sans discernement ngai mo na otea bino ngai mo na ki victime makambo wana pendant les expériences makambo ngana vivre yango lo nazotea yango ndeko nazoe biso compassion discernement de oko souffrir mutu nyonso aza mutu ya confier na été Bible lobi malamu na Matthieu chapitre 5 verset 44 linga binemi na yo prier pour na bango on rouler pesa bango mais balobi na yo teke pesa ye confiance ndeko confiance na bolingo zelo bibale différent côté ka vie na pas ennemi te parce que ennemi a ko détruire yo kaka mingi ba yemba bi ennemi na bango soba ba krese be ba so souffrir lelo to boy to kindokeza nango e be rena biso moko discernement et aussi discerner quel genre ya muto no zo yamba quel genre ya muto na lia kanaï quel genre muto na bali quel genre muto to sala kanaï quel camarade on a sanaï le discernement ko aider yo au comprendre ne compassion ça discernement ne au souffrir balobi na yo to longola bolingo bolingo zali nzambe mutaza wazangi bolingo aomona nzambe te balobi na yo tike autoriser nyoso vie na yo non muto yebi te oyambi mbala moko omi na chambre na yo ovanzi na mbetu na yo bonini masolo ndeko muto yebi te eso yebi chambre l'exnini oyebi sens ya chambre vie na yo et où tu as na salon tu es na chambre li pamboli yo zwaka ya chaque jour et où tu as na chambre ali yo kosa mutuka na li stress ngandenge wana vina yo mingi bazolela lelo to boyti bandoki ya fami bazali mais yo moko wandoki vina yo parce qu'on veut quitter ouais na compassion sans discernement t'as so compassion on a lelo attendez même na pauvreté tande ba ebomeli obana famille on to yamba mwana oyo Paola on appelle si prophétia ayebisa maman on terrible ay passé fa nsamba pambola yo nde na saboe na mona nde oyebisa yo te na bota mwana moko a part mwana nga liboso na sima na eto kimaka église na bota mwana moko mwana mobali mwana mbana na boti e bien mwana wana teme na botaka ye na saka na bandeko na nyonso na ndako ale mwana mo changer couleur e mo mona komi pembe e mo mona komi jaune e mo mona komi mwindu mwana kufanga ya mubesu parce na moto ndio oyebisa yo na mona te pona kimaka église tali kama kuta na papa tu peux prophétie à mwana ona kanisa sikoliwa ya mwana do papa nzima pambola yo nzima pambola yo na ibaka teke bazolela nga bana boye à cause de nini ya compassion sans discernement le seul ngana mawa abi professeur opération ya ndeko ya mwana mobali mama na bango lotaki lobi mwana wana kufi aloti ya kufi yango resto ba église awa ebe église yo pele opération professeur yango nde ona mobali oyo na sambeli prière ya mari de nuit femme de nuit aloti akaza na mwasi mena boye za na mwasi te ngai bisi bo linga ndeko na bino bobo ya yete mais bo pese confiance parce que na butu az ennemi na bino mais bo linga bo lukele délivrance ngai passer ndi meno faut les transports mais ayaka kozwa délivrance à vie na ye parce que moi no na yebi ko kole et puis kindoki na ngam na kangaka yango na kanga kino bana na âge 12 ans lelo mwana wana lelo azana 23 ans d'âge azo kindu na âge 7 ans soit na 23 ans d'âge mwana wana
Et bien, il y a bien que, à autoroute, quand on a un domingue, parce qu'il y a bela bengie, azo pese mikazo, azo laisse mikate. Donc il y a un domingue à tirer les charges qui nous qui a famille. So les mains l'olingue ne wana, aliyo mebe nanda kunayo. Banu azo bota, mawa mingi, mawa. Donc comprenons ça discernement de ko kufa lo likayabu. Ogo kufa lokola likayabu na zo ebisayo discernement et au kabola on a batu mais ko pesa yo de bayele ya ko vivre na batu discernement et olongolo bolingo mais plutôt sagesse au na batu ba chrétien bazo souffrir lelo et ça cause yamba bisangisa sangisa mutu ebitelo o coach na vie na yo ka ndenge wana mutu o coach mo ngai so église et comment mukebu na bandi église à ce point pona makambo bato na zalaka na bona yambaka ona yambaka bato na yambaka lelo bato wana ni ba détruire nga église ba memanga église nyonso grâce à divina oh na année 2017-18 grâce à divina tout là qui est belle qui serré kaka de coup tu n'importe quoi est belle bateau mais à cause du discernement manque de discernement ngamo kuna za tumba victime makambo ya ona zote ya yo ndeko yo pasteur keba na pasteur yo yamba ndeko keba ngana za victime makambo wana ya ona zote ya yango na ote yango pambate na souffrir di kamboana kotonga eloko otoki na 30 euros baby so na 1 minute baby so bando to yango susu bando so otonga kotongeza pasi na ote ya mutu nyonso ndeko za na discernement yeba ko discerner nano kolia nae nano utambo nae nano yokobala nano yo s'engager nae pe nani akoyeba secret na yo ko se révéler pas n'importe qui te sala na discernement balobiti oyina batu babito oyina famille na yo mais zana discernement même la famille na yo keba so kebite ba okufa o souffrir na bible na maboko mais parce qu'on veut quitter matéa oyo ezali toli les enseignements était yonde tianga était ya peyo kola pambola yo merci. Obrigado profeta. O profeta também que está nos ensinar acerca da palavra, conforme a palavra tem poder nas nossas vidas. O profeta nos ensinou que a palavra tem um poder de abrir a porta da bênção e fechar a porta da maldição. Como é que nós devemos criar essa palavra que vai abrir a porta da bênção nas nossas vidas e fechar a porta da maldição nas nossas vidas, profeta? Deus seja louvado. Palavra tem poder, palavra vai ter poder quando Cristo ele sentou, dominou na sua vida. É aonde que a sua palavra vai sair com o poder de nome de Jesus Cristo. Quando Cristo é ausente na sua vida, a sua palavra nunca vai ter poder, porque palavra de condenação vai trabalhar como? Não pode. Palavra vai ter efeito só quando Cristo está dentro de ti. Quando o Espírito Santo ele está trabalhando na sua vida, é onde que a sua palavra vai sair com poder. A sua palavra vai criar milagre. A sua palavra vai ser palavra de solução, porque é Jesus Cristo que está usando a sua boca. Mas sem Cristo, bem amado, você pode declarar. Quando o cristão costuma orar, tem cristão, até tem pessoa que tem energia de oração. Ele quando começa a orar, ele pode começar 5 horas, acaba 21 horas. Mas a vida dele mesmo, porque ele está orando na carne. Ele não sabe a realidade do mundo espiritual. No mundo espiritual, todo poder está dentro da palavra, mas tem que apertar Cristo. Cristo, ele vai agir 100% na sua vida. Que muito cristão está a declarar, ele está na igreja, mas está fora da presença de Deus. É melhor seja na igreja, mas seja também na presença de Deus.
bem amado, recebe Cristo na sua vida e Cristo vai agir dentro de ti. Sem Cristo você pode declarar, pode jejuar, não vai ter uma solução. Que o Espírito Santo vai te orientar como você vai jejuar, como você vai falar, vai orar, vai declarar. Não ora no sentimento, não ora pela emoção, mas ora pela vontade do Espírito Santo. É aonde a sua oração vai ter sucesso, vai ter êxito. Deus te abençoa em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus tem que entrar para agir na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Merci prophète dans l'éclaircissement. Deuxième question, Zali, comment mutu akoko recevoir Christ? Peut-on recevoir Christ? Ba si nini ozana ngopoye bake ya recevoir Christ na bon moinae. Et puis mutu a recevoir Christ nini nzamba sala kati na bon moinae. On n'a pas eu bénédiction, ma camboune peso marché bien. Les gens ont mis ça toute place sur la lobby. Tout yambara Yesu te pour pambo la biso. Et là busto yambaka Yesu te pour pambo la biso. Ndeko so pour la lipambo lina Yesu. Ndeko. Mengana solo bano mengana zane onazati. Satan de mutu a présenté à Batou bien matériel, mais Yesu te. Yesu a la vie éternelle. Et s'il Nzambe a poussé à mutu kate. Nzambe a la immeuble te. Nzambe a la taka Jean-Paul Gaultier te. Nzambe a parfum te. Nzambe a kata suki te. Nzambe a pedi a suki te. Nyonso wana ezali o mutu osala na sina moi o. Mais c'est important mutu ayeba yango bien que tu veux que pas Jésus pour la vie éternelle. La vie éternelle ko zwa yango soka oyambi Jésus Christ na bon moina yo. O etikela bingo le reste. E kolando yango moko na tango so fixer okoma e okoma kaka. E okoma kaka na vie na yo. Soki mutu oyambi Yesu Kristo ndeko bénédiction ya sinya ya bonzambe te longo eloko wana bénédiction pa mingi baza béni me baza na Yesu te ba béni ngai Christ avanda kota kina vina avanda na vina ngai ndeko ngai moko nazo zwa vision na komi mibale ngai ya liboso na lali na sebila mbalanga bilamba salite poto ne na parole ba gouton elongi tala mutu apima parole ba gouton mais oya mibale atrima lati robi ya pembe so azoka wala ti robi azokangela wala ali azokangela wana abide na yeba be to kabwani ngana parti ya lelo vina nga yango ne na lati boy oya mibale wana apena mona mutu mo mulai na mandefu ya mundele mais azo ngenga nazo ko opusa ko simba ete aseneta sima to simba ntinga boy to simba nte boye azo benda ngai nde o asalite atikala bike to kabwani mbala moko ale na sutuki sininga na mona yango wana dona na longona royaume ya Satana na royaume ya Christ na longona ténèbres nde na ki na lumière ezaki ndenge wana j'aimerais oyamba Christ ozaka na vie akala yo za na Christ yo milaka no masa binu ba pasteur apoto bo terra ke milana yo masanga muke milana yo mwa 20 ndeko mosa na nzambe okoki komila masanga te ata 20 komela te ezali sumu
pasteur nyonso yozo kitika batu ke yondo za sema yo mela masanga ndeko yeba yango so Yesu aye na ba wana na yope bino sekali lifelo masanga ezama otaka bakukite otaka baku chapitre 2 verset 14 à 15 otaka 1 Timothée 3 un serviteur de Dieu a omela masanga te yo mela masanga ti le poani. Nous avons la réalité belle église lelo église na crique église lelo maoua oza la vérité balati mensonge parce que pour nous en la vérité faut ça na mbongo faut ça la 3 4 équipes na ebiso ki ba amwana nyonso ba amia nzambe o ba la église église ça la plein to bité nous ça la plaisir à kister mais majorité 90% les akis Isaac na préféré na lia lipa okauka mais na lia on a Christ donc na boy ba bisangisa sangisa na préféré atba fingi to cholio que ozanga leo na zangi melobi na ozanga te parce que avant na sepela liko France sepela na sawa na biso no spera liko na sawa sepela na biso ningwana ba bien nous sommes kilo eza biso tenge na sana Christ na oswa yango na obika yango yo ba obika ona kombo na Yesu Kristo ba sini malamu ezebele bongola motema na yo Yesu Kristo anaposa na yo anaposa salela yo yo zali temple molio musa zali temple masangate wa temple wa demote nzo zali temple kindumba te mais zali temple Saint-Esprit molio musanto wana alata yo asalela yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jimmy. Não sei, o profeta bem-vindo quer deixar um esclarecimento a todos os irmãos que estão nos acompanhando acerca da nossa pregação também. Deus seja louvado. Hoje eu vou fechar sete nome do Cristo. Fechou hoje. Mas ensinamento está continuando. A minha palavra, a minha pregação é sobre arrependimento. Tem que se arrepender dessa vida do pecado. Talvez Jesus Cristo vai vir de noite, vai vir amanhã, mas recebe Cristo porque a vida do Cristo já está próximo. Quando Cristo vai te conhecer na bebedeira, namorada, vista de dinheiro, roupa culta, homem que trança cabelo, homem que pinta cabelo vermelho, cabelo branco. Deixa tudo. Sei caminho do Cristo. Cristo vai te abençoar. Cristo nunca vai te esquecer. Deus abençoa todo mundo que está acompanhando nosso canal. Eu não bloqueio ninguém. Mas aquele telefone, número antigo acabou de perder. Agora só usar outro novo número. É 929 46 60 63. É meu número 9. Eu não bloqueio ninguém. Todos os irmãos de fora do país, do Portugal, Inglaterra, todo mundo, eu não bloqueio ninguém. Meu novo contato é aquilo. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète. Est-ce que vous pouvez expliquer peuple de Dieu que à propos il y a prière, il y a robinet, inspiration, il y a robinet. Bon, na prière oublie, les abattus belé, baloka bango, baloba ke mokili, ikoye bakayote, mokili komuna kayote. Na bane ba famille ba bane belé awa ba lakila bango makambwana. Prière ya oubli donc mutu nyonso azonga na liste ya présence ya Nzambe. Nde Nzambe azondi andimi biso présent na prière to sali awa. Yango pe na se usala mela yango wana prière ya oubli etamboli na pompe ya mai. To prière ba famille bo recevoir grâce ya pompe ya mai. Ale bo na osambela banda na bino bien osale. Ba pompe mai et couler dans la vie na bino donc oubli wana
elongwe na vie na yo, elongwe na kombo na yo, elongwe na elongi na yo, elongwe kati na yo na kombo na Yesu Kristo, parce que poti wana to kangi yango ne to kangi na seli kolope kanga mi do prière oyo eza na makambo ebele. Bon, eza na introduction, eza na 4 prières ma kilomètre introduction, donc mingi ezoya zalaka la présence à Christ au monde yango na kombo na Yesu Kristo. Obrigado mais uma vez, profeta, bem-vindo por tirar o tempo do profeta para fazer aqui a nossa emissão. Deixa a pessoa também, irmã Teresa, pela todo o sacrifício. Não é fácil, com esse frio assim, está a bater esse dia, mas está sacrificar. Deus é na livre da lembrança. Lembra pela sua vida, lembra pela preparação do teu casamento, lembra pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado também a todos os irmãos da área da mídia que fazem acontecer a nossa live. A irmã Teresa, o irmão Joel e a nossa irmã Godelina da área da mídia. Obrigado também a todos os irmãos que acompanham o Ministério da Graça Divina e apoiam também o Ministério da Graça Divina, que se encontra em Luanda, Angola, Golfe 1, na rua direita para quem vai para o Avô Cumbi, a nossa maior referência que é o campo da 14 e o supermercado Arreio, esse que é o Ministério da Graça Divina. Temos também nosso culto semanal, quarta-feira e sexta-feira, das 15 às 19 horas, aqui com o profeta Bem-vindo Jim. Profeta Lilobani Asuka o tikela pepe de Dieu. Ça va? Kola pambola bino kaka pambola bino mama do tumba na sacrifice bozo sala na musala ya nzambe. Kola pambola bino apambola projet na pambola mama mineno nzambe azo révéler azo lakisa pona ba fina bino lobi nzambe akokisi yango se sala mi ataba ndoki baboyi ba quartier ya famille ataba kangi mitima bakozoka bapota bakovimba bakobela ba AVC ba trombose à cause de mon terme, il se repentir na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci na batu nyonso balandi émission na biso na staff nyonso eza na sima. Merci. Kilti na biso séminaire les ali na jour ya mercredi pe vendredi. Toko banda pe jeûne prière kaka na mois au à partir ya le 17. Toza na 2 semaines ya jeûne prière pour na dette à makila toujours yango nde tozokotela ba jeûne prière wana programme wana bozwango malamu et pa ya mosali na nzambe mercredi ntango oloba na kiti ya mercredi. Merci, tokutani mercredi soki Jésus Christ azongi te. Ciao.